Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, com muitas notícias importantes, algumas situações muito curiosas e cenas que eu irei compartilhar aqui com vocês, que mostram esse processo de transformação que o Brasil está passando no campo comportamental, da interpretação política, dos acontecimentos aqui no nosso país e que mostram também a responsabilização que essas pessoas que fizeram tão mal ao povo brasileiro, tão mal ao Brasil, estão sofrendo agora. A coletânea é grande. Então, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Enfim, não esqueça de mandar o seu comentário e dar o seu joinha também, porque são formas de a gente chegar a mais pessoas como você. Lembrando que todos os dias eu abro um bate-papo aqui, um chat, entre 5 horas e 5 e meia, onde eu converso com vocês ao vivo. E também, se você puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem muita coisa acontecendo. Vou pegar aqui algumas situações que já mostram como a fila está andando para essa gente de uma forma muito pesada, né? Carla Zambelli perde processo que movia contra a Globo, Andréa Sadi e Otávio Guedes. Ela também perdeu a ação que foi movida contra o delegado Saraiva, nosso amigo aqui, que já veio no nosso portal, em lives que eu fiz aqui, e voltaremos a fazer em breve. Aqui nessa matéria, o Saraiva diz o seguinte: eu que fui a tantas audiências criminais com advogados e criminosos sentados à minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos presos como naquele dia lá na Câmara. Ela, Zambelli, foi defender o madeireiro junto com Ricardo Salles, lembrou. A ação contra o delegado e os jornalistas foi aberta pela deputada apenas alguns dias depois. Nela, Zambelli pediu uma indenização de R$100 mil por danos morais. Seu argumento contra os jornalistas que estavam no programa era que eles não a defenderam das acusações feitas por Saraiva. Moral da história: quando você perde uma ação como essa, você é obrigado a pagar os honorários advocatícios e as custas processuais. Portanto, vai ter que desembolsar mais uma graninha, né? Bom, o que a gente podia esperar, né? Ela vai somar ali muitas outras condenações, só que agora ela está muito enfraquecida no meio do bolsonarismo. Será que ela consegue fazer campanhas de Pix? Aliás, o inelegível, ele já prestou contas da montanha de Pix que ele recebeu na sua conta para fazer frente ali às condenações, as primeiras condenações civis. Isso é para vocês verem como é que esse mundo, esse lodaçal é obscuro, né? Eles não revelam absolutamente nada, não prestam contas de absolutamente nada. Bom, e aí é o seguinte, né? Todo mundo viu esse senador bolsonarista que ninguém conhecia, fazendo aquela estupideza lá no aeroporto, né? Uma cena que, para quem não viu, é muito curtinha, eu vou compartilhar aqui com vocês, vão ver. Ele xingando aqui um funcionário da Latam. Não, mas eu não ouvi, moço. Eu não ouvi. Eu tá aqui 24, tá aqui. No meu bilhete 24. Mas isso aqui é uma previsão. Não, senhor. Você tem que ter colocado no voo. Não desce voo, moço. Só amanhã agora. Na sua mão, caralho. Você tem que me respeitar, rapaz. Não, senhor. Você vai botar no meu voo, rapaz. Esse aí, gente, é pastor também, né? Bolsonarista, homem de família, coisas que tais, né? Foi dar uma investigada na vida do cidadão. Aí logo quando ele estava tomando posse como senador, ele estava apresentando ali as propostas dele, né? As bandeiras dele. E olha só que esse homem que você acabou de ver fazendo essa coisa, olha do que ele está querendo colocar o mandato dele à disposição. Vamos lá. Sobre os ombros do cidadão e do setor produtivo brasileiro, reformas estruturantes no nosso país, o combate intransigente ao autoritarismo, ao abuso de autoridade, que infelizmente permeia as relações entre os poderes hoje. Enfim, nós precisamos... O cara está querendo colocar o mandato dele contra o abuso de autoridade, né? Seria feio eu dizer que esse senador é um cara de pau? É um vigarista político? Né? Ou seria o exagero? A gente vê o que a gente viu ele fazendo e ver agora que ele se propõe a fazer. Mas esse é o universo, né, gente? Esse é o mundo que a gente conseguiu dar uma emparedada, porque isso aí ia crescer mais ainda no Brasil. Então você, meu amigo, minha amiga, toda hora eu gosto de lembrar, quando você se sentir meio estranho no nosso país, ainda as coisas meio paradas, lembre-se do que foi que você ajudou a livrar o nosso povo. Pois bem,
A situação está ficando complicada para essa gente de um modo que não ficaria se eles estivessem no poder. Uma dessas situações são as lupas que estão sendo colocadas sobre a vida empresarial do Dudu Bananinha. Como essa gente fez da política uma forma de ganhar dinheiro? É um negócio impressionante. Deputados pedem à PGR que investigue empresa de Eduardo Bolsonaro. Pois bem, e o Dudu Bananinha, ele vem para as redes, ele não entra em nenhum assunto importante, ele pega aqui um deputado norte-americano e coloca no tweet dele. Parlamentar americano Jorge Santos, filho de brasileiros, expõe mazelas do governo Lula. Presidente descondenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez na Câmara mais influente do mundo que se denunciou de maneira contundente o que se tem passado no Brasil. Então ele coloca aqui o cidadão, né? Não vou nem colocar o vídeo para vocês, mas para vocês que não estão ligando o nome à pessoa, esse ícone, esse líder do Bananinha no plenário do Congresso americano é esse cidadão aqui. Jorge Santos, quem é o deputado norte-americano filho de brasileiros que foi detido após ser alvo de acusações criminais? Gente, a capivara dele, a folha penal dele é pesada, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ele aqui tem nessa matéria que eu vou colocar disponível aqui no nosso portal, diz o seguinte: ele também é alvo de investigação da Justiça norte-americana e responde a 13 acusações por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Promotores federais acusam o deputado de uma série de crimes, como o de usar dinheiro público para compras de roupas de grife. Ele se entregou nesta manhã em um tribunal de Nova York. Isso aí é a inspiração do Bananinha, né? Dessa gente aí do mundo político, desse mundo aí, que está havendo cada vez mais defecções, cada vez mais pessoas vão acordando e certamente esse grupo político, eles não contarão com as mesmas pessoas que embarcaram nessa canoa alguns anos atrás. Uma dessas pessoas é o ex-deputado Julian Lemos, que agora é secretário lá no governo da Paraíba. Ele deu uma entrevista essa semana e eu peguei esse trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ele chama o bolsonarismo de uma aberração. Fala isso, e essas pessoas que fazem parte dessa seita, dessa mutação política, não conseguem compreender, nem mais eles falando. Então eu acho que se chegasse hoje ao ponto de Bolsonaro, ou alguém que representou inicialmente esse Bolsonaro, falar sobre um crime, eles não acreditam mais. É como se fosse uma mutação, uma aberração política hoje, essa questão do bolsonarismo, aonde eles não fazem a menor distinção entre crime, de agressão, mentira. Ele entrou já num paralelo. Então, para mim, isso já saiu mais do que, já se ficou inclusive maior do que o próprio Bolsonaro. Né? Minha resposta é essa, se tornou maior. Gente, é um negócio impressionante, é um fenômeno que nós vamos ter que nos debruçar muito aqui no Brasil e em outros países também do mundo para poder entender esse fenômeno, né? E como a gente desintoxica a sociedade. Aí, gente, eu gosto sempre de sublinhar, nada disso aconteceria se não fosse a grande omissão dos grandes veículos de comunicação que deixaram que essas coisas germinassem de uma forma absolutamente omissa, consciente, porque isso fez com que houvesse uma fratura na sociedade brasileira e nessa fratura, no meio desses embates que se criaram, nós não conseguimos discutir coisas importantes no Brasil. Ficamos 4 anos sem discutir absolutamente nada de importante e sendo roubados pela quadrilha que se instaurou na área da economia aqui no nosso país. Esse foi o fato crucial, né? Bom, e aí, gente, o mundo da bizarrice é impressionante. O senador Girão está indo para Nova York com uma série de deputados e senadores, vejam bem, para fazer uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que no Brasil está vivendo uma ditadura do judiciário. E aí o que eles fazem? Eles se despencam para Nova York para enviar, para dar um documento nas mãos de quem? Do embaixador brasileiro, nomeado pelo governo Lula, para que o embaixador brasileiro entre com uma representação contra o Poder Judiciário. Cabe na cabeça de alguém? Vocês acham que o embaixador brasileiro na ONU vai fazer isso? Vão perder a viagem, mas a ignorância... É impressionante, a gente não tem como dizer de outra forma, né? É uma ignorância, é má fé, é mau caratismo. O que é isso? É um mundo paralelo potencializado para chegar a uma loucura irreversível? Vamos ver aqui o cidadão. Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante
com o embaixador Sérgio França Danesi, que é o chefe do escritório do Brasil na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos, né? Então, nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, né? Porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos... Gente, vou falar uma coisa para vocês. É inacreditável, inacreditável. Eles vão lá encontrar com o embaixador Sérgio Danesi. Certamente ele é nomeado pelo Lula, né, da carreira diplomática. Enfim, e não está dentre as atribuições do embaixador fazer uma denúncia contra o Estado brasileiro, por infração a supostas infrações a direitos humanos. Agora é o seguinte, né? Imaginemos que eles conseguissem fazer isso. Eles iriam ter que entrar na fila, porque o número já de representações contra o Bolsonaro por infrações de direitos humanos é incalculável. Não é incalculável, não. Tem uma penca lá, né, para dizer a verdade. Vamos ver essa matéria pequena aqui do Jornal da Cultura. Uma devastadora tragédia humanitária. Assim foi descrita a atuação do governo federal na denúncia encaminhada à Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Esta é a 4ª denúncia em foro internacional contra o presidente Jair Bolsonaro. O manifesto foi elaborado pela Comissão Arns de Direitos Humanos e pela organização não governamental Conectas e encaminhado ao Conselho Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. As duas instituições declararam que o presidente Jair Bolsonaro atua com descaso na condução da pandemia do coronavírus no Brasil. No vídeo do pronunciamento, gravado em inglês, Maria Hermínia Tavares, uma das fundadoras da Comissão Arns, diz que é preciso apontar a responsabilidade do presidente em promover. E por incrível que pareça, né, o senhor Augusto Aras, que está querendo uma recondução, agora a PGR, ele não viu nada disso. A gente teve que ter entidades brasileiras procurando movimentar a opinião pública mundial fora do nosso país, porque aqui dentro nós contamos com a cumplicidade do crime. É impressionante. Ontem eu estava vendo um debate na televisão e do dia que foram retomados os trabalhos lá no Supremo Tribunal Federal. E mostraram lá uma parte lá da fala do Augusto Aras e de como os ministros todos da Suprema Corte estavam constrangidos diante da cara de pau. Era isso que ficou implícito ali, da cara de pau do senhor Procurador-Geral da República, dizendo que defendia a democracia, enfim, é um negócio pavoroso. Isso aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia, é a ONG Conectas, fazendo a denúncia lá na ONU por infração de direitos humanos, mas pela situação nas carceragens em geral aqui no nosso país, né? Mas assim que funciona, as entidades credenciadas vão lá, participam dessas sessões da ONU e fazem um relatório pormenorizado, né? E aí, gente, para encerrar o nosso papo aqui, eu queria compartilhar com vocês uma situação que é bizarra, mas ela acaba caindo no ridículo e para mostrar para a gente, né, do que foi que nós nos livramos. Todo mundo já viu essa cena aqui da senhora Michele guardando a prótese ocular no bolso, né? Mas eu peguei um vídeo aqui que eu queria compartilhar com vocês, porque eles fizeram aqui uma montagem muito humorística disso aí e eu achei muito engraçado, muito interessante pra gente dar umas risadinhas, né? Vamos lá. Aí mostra a Michele, né, guardando a prótese ocular no bolso, né? Meu Deus! Ela sempre faz isso comigo. Ela sempre faz isso comigo. Jesus! Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Essa cena é muito interessante, tá? A Michele, ela chega numa plateia com pessoas com alguma deficiência, com alguma inabilitação por algum sentido, e pede para as pessoas que são surdas levantarem as mãos ali, né? Observem. Porque nós não estamos com acessibilidade. Nós temos 2 surdos aqui no meio, né? Tem mais algum surdo por aqui? Levanta a mão. É o quê? Tem mais algum surdo por aqui? Levanta a mão. Acha a mão surdo. Vai, levanta a mão que é surdo. Eu achei muito engraçadinha essa montagem, vou compartilhar com vocês também. E
E mais tarde eu volto aqui porque temos assuntos mais concretos também sobre a realidade brasileira que eu queria compartilhar com vocês. Mas esse nosso primeiro encontro foi só esse pano de fundo para mostrar como a fila está andando, como foi importante a gente ter se engajado na luta política aqui no nosso país, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde eu estou de volta. Tchau!